Bem, pessoal, a gente está de volta para falar sobre capoeira, recebendo aqui no estúdio o mestre Pequeno. A gente vai fazer o nosso debate que sempre acontece aqui. Não tem dia certo, né? Porque depende muito do que geralmente está, como diria na minha época, viu? Está em voga, né? E justamente esse trabalho feito nas escolas aqui em Campina Grande é bem interessante, né? Feito nos bairros, e daqui a pouco a gente vai bater um papo justamente com o Pequeno sobre isso, mas antes vamos ver a matéria do Diego Araújo, né? Justamente mostrando aí que vários bairros aqui da cidade estão inclusos no roteiro de um projeto que traz não só a prática esportiva através da capoeira, mas também muita história e solidariedade. Você vai conhecer agora um pouco sobre o projeto Capoeira Inclusiva, que vem mudando a vida de muitas pessoas. Confira na reportagem. Entre família. É assim que seu Antônio se sente quando está na roda de capoeira no bairro Jardim Continental, onde mora. Hoje em dia é família. Capoeira é família da gente. Mas isso não é por acaso. Além dele, a mulher e os 2 filhos também participam do projeto Capoeira Inclusiva. E o responsável pela inclusão da família no esporte foi Julian. O filho mais velho de seu Antônio participa há 12 anos do projeto. Quando eu comecei a trazer meus irmãos, minhas irmãs também. Aí meu pai gostou, minha mãe também, tudo em vez, gente. A mulher de seu Antônio comemora a qualidade de vida que ganhou depois da capoeira. Sou hipertensa. Aí, a partir do momento que eu estou fazendo capoeira, melhorou até no meu sangue e tudo. E Jonathan, o caçula da família, se matriculou aos 4 anos de idade. Hoje, aos 11, percebe que o esporte trouxe benefícios importantes para a vida dele. Ele me chamou dizendo que a capoeira era muito bom, me chamou dizendo que eu ia aprender várias coisas. Aí eu vim e comecei a aprender mesmo, melhorei até na escola e nos estudos. Aqui no Jardim Continental, o projeto Capoeira Inclusiva atende cerca de 50 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Gente que encontrou nesta arte importantes ensinamentos que têm influenciado no modo de viver de cada um deles. O projeto Capoeira Inclusiva começou há 12 anos e, com o trabalho voluntário do mestre Pequeno, leva o esporte para comunidades carentes de diversos bairros de Campina Grande. Hoje o projeto Capoeira Inclusiva funciona em 6 núcleos na cidade, 3 em que eu faço o trabalho e 3 do professor Morcego, atendendo a uma média de 50 crianças por núcleo, 300 crianças ao todo. Geralmente, os pais vêm trazer as crianças para treinar, para praticar a capoeira e ficam aqui assistindo. E aí são contaminados pelo mosquito da capoeira e acabam se matriculando e começando e virando capoeiristas. Inclusive eu tenho alguns aqui que nós já estamos na 3ª geração da família participando da capoeira. E na SAB do Jardim Continental, 3 vezes por semana, moradores da localidade e de bairros vizinhos se reúnem para manter viva uma cultura e fortalecer ainda mais o vínculo dessa grande família de capoeiristas. Pois é, tudo feito em família é mais interessante e mais motivante também. Não é isso, Pequeno? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Na verdade, assim, talvez seja a maior alegria do meu trabalho, desse projeto social que a gente já desenvolve há vários anos aqui na cidade, é esse abraço que a gente tem das famílias, né? Geralmente a criança vem fazer a capoeira e se sentem tão em casa as famílias que acabam os pais também virando capoeirista. E assim, não tem idade para capoeira. Eu comecei a capoeira aos 30 anos de idade. Então não tem essa não. Qualquer hora é hora de começar. Só faz pouco tempo, né? 30 anos, você começou, faz uns 2, 3 anos, né? Mas 17 anos, já estou com quase 47. A gente fala muito sobre a necessidade dos pais acompanharem as crianças no momento em que praticam algum tipo de atividade física. Nesse caso aí, além de acompanharem, digamos, vendo a prática dos filhos, acabam também se envolvendo. Como é que é para você quando você chega em um local que não tem essa cultura, que não tem esse contato com a capoeira? Quais são as histórias que você pode contar sobre a forma como as comunidades abraçam ou não esse tipo de iniciativa? Sim. No Brasil, acho que não existe nenhuma comunidade de risco social que não tenha um trabalho de um capoeirista. Nós estamos em todos os lugares. Aqui em Campinas estamos em 120 escolas da rede municipal, através do projeto Capoeira nas Escolas, mas também em todas as SABs, associações de moradores, clube de mães, tem sempre um capoeirista
fazendo esse trabalho. Com relação às famílias participarem ou não do trabalho, isso aí varia muito, até de filosofia de grupo para grupo. Porque tem grupo que a capoeira é mais cultural, tem grupo que a capoeira é mais desportiva, tem grupo que a capoeira é mais luta. Então, isso é uma questão de adaptação da pessoa com o estilo que aquele grupo se propõe a fazer. No meu trabalho, graças a Deus, é muito comum isso. Né? Inclusive, quando eu sair daqui, eu vou para a Vila Olímpica Plínio Lemos, onde eu já faço um trabalho lá também social, desde que inaugurou a vila. E lá também temos várias famílias que começaram as crianças e os pais vêm acompanhar e começam a se sentir bem com o ambiente e fazer parte. Como é que você vê hoje o apoio dado a projetos como esse? Né? Você é uma pessoa que a gente já acompanha há um bom tempo e vê que, de certa forma, conseguiu consolidar, né, a ideia de que a capoeira pode estar fazendo parte do dia a dia das comunidades, mas que para isso, lógico, isso tem um custo, mesmo que mínimo, né, mas tem que ter uma estrutura e hoje a gente vê, né, que o trabalho vem dando certo, com o apoio, por exemplo, da Alpargatas, né, o trabalho feito junto à Prefeitura aqui em Campina Grande, mas esse lado aí, como é que você vê? Assim, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande, isso falando a nível de Brasil, de que as empresas associassem as suas marcas à imagem da capoeira. Por vários motivos. Pela capoeira ter origem negra, escrava, pela capoeira, depois da abolição dos escravos, 2 anos após, ter entrado com o Código Penal e passado quase 38, 48 anos, desde 1890 até 1937, sendo crime no Brasil ser capoeirista, né? Então a gente traz uma carga de preconceito muito forte. Só que é o seguinte, nós estamos em praticamente todos os países agora, em todos os continentes está a capoeira. E lá fora, as grandes marcas esportivas já enxergam isso e já estão usando a imagem da capoeira. E aqui, como no Brasil, o costume é sempre... É o inverso. É uma coisa estranha, né? Uma coisa nossa que, para ser aceita, tem que ir para fora e depois ser importado novamente, né? É praticamente o que a gente vê aqui, quando a gente fala, inclusive, até de artistas aqui da terra, né? Aqui em Campina Grande mesmo, na Paraíba, muitas vezes tem que se destacar fora para poderem ser justamente valorizados aqui. E você tocou no assunto que já ia ser a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Por que praticar, digamos, capoeira na Europa é luxo, né? E aqui é algo tão marginalizado ainda em partes, né? Assim, a gente tem muitos mestres hoje no exterior, vivendo de capoeira, dando aula para os gringos lá fora. Só que eu ainda acredito que a verdadeira raiz da capoeira está aqui. O verdadeiro sentido da capoeira é o resgate, é a transformação. E isso é uma coisa assim, eu tiro por mim, a capoeira transformou a minha vida depois que eu virei capoeirista. E tenho consciência de que isso vem acontecendo com muitas pessoas. A gente consegue, através dessa arte, fazer com que as pessoas tenham orgulho de ser brasileiro. Né? E as empresas, voltando ao assunto dos patrocinadores, graças a Deus estão abrindo os olhos para isso. A gente tem essa parceria com o Instituto Alpargatas, que financia totalmente o projeto Capoeira Inclusiva, totalmente, tanto nos núcleos da Associação de Capoeira Terra Firme, como os núcleos do professor Mussego da Escola de Capoeira Afronagô. Inclusive, pelos resultados do Capoeira Inclusiva, foi que nós conseguimos, em 2010, apresentar o Capoeira nas escolas ao Instituto Alpargatas e fechar também essa parceria. Então, graças a Deus, a gente não tem, com relação a apoio para desenvolvimento do nosso trabalho aqui na cidade, a gente não tem do que reclamar, graças a Deus. Tá certo, então. A gente vai fazer uma pausa agora e daqui a pouco a gente continua falando sobre capoeira, mas ampliando um pouco os horizontes, falando sobre uma lei que, com certeza, o pequeno está contando aí nos dedos, né, o tempo para que essa lei seja aprovada para a inclusão justamente da capoeira, né, nas escolas públicas aqui do país. E a gente foi às ruas, inclusive, pequeno, para ouvir o que o pessoal acha sobre essa ideia, tudo isso no próximo bloco. Já de volta, continuando a bater um papo aqui com o mestre Pequeno sobre a realidade, sobre a experiência dele. A gente falou um pouco sobre o projeto que é realizado aqui em Campina Grande, né, a Capoeira Inclusiva, mas a gente vai ampliar um pouco essa discussão, justamente falando sobre uma lei, né, que a gente espera que seja justamente aprovada, né, já saiu do Senado para a Câmara dos Deputados. Eu queria que você falasse um pouco sobre de que forma, caso essa lei seja aprovada, o mundo da capoeira passa a ser outro, né, outro cenário aqui no país, né, Pequeno? Com certeza. Essa lei é a PLS 17 de 2014, que é do senador Jorge Afonso Agelo, e que passou pela Comissão de Educação do Senado e teve o senador Otto Alencar, da Bahia, como relator. Inclusive, ele foi aluno do mestre Bimba na década de 30, em Salvador. E o seguinte, a gente aqui em Campina, nós já desenvolvemos um projeto Capoeira na Escola desde 2007.
usando a Lei 10.639, que eu já falei algumas vezes aqui, que obriga as escolas a colocar nos seus conteúdos curriculares História da África e Cultura Afro-Brasileira. Então, com essa lei na mão, a gente começou esse projeto em 2007 na rede municipal em 20 escolas e hoje estamos em 120 escolas e 8 creches. Toda a rede municipal, a parte do ensino fundamental da rede municipal e mais 8 creches. E essa PLS, ela tinha, no texto original dela, dizia o seguinte, no capítulo 3, que reconhece o caráter educacional e formativo da capoeira e autoriza secretarias de educação e escolas do país inteiro a contratar mestres e profissionais de capoeira reconhecidos para fazer esse trabalho de capoeira nas escolas. Um dos capítulos, que foi um pouco polêmico, porque nós temos uma luta muito grande e muito antiga com relação ao sistema CONFEF-CREFES, era o seguinte, num dos capítulos dizia que o profissional de capoeira ficaria subordinado ao profissional de educação física, inclusive esse profissional de educação física ficando encarregado de adequar a capoeira à proposta pedagógica das escolas. Então, o senador Otto Alencar, no seu relatório, foi muito feliz e mostrou na Comissão de Educação de que a capoeira não precisa disso, que o trabalho da educação física é valorosíssimo, e que o trabalho da capoeira é outro, porque não se aprende capoeira em universidade. Então, a gente está aqui agora, essa matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Educação do Senado, foi enviada pelo senador Renan Calheiros, o presidente, para a Câmara dos Deputados, e a gente veio hoje aqui para solicitar dos nossos deputados federais que vejam com carinho essa proposta, que nos ajudem para que essa PLS seja aprovada, esse texto, o texto principalmente do relator Otto Alencar, seja aprovado na íntegra na Câmara dos Deputados. Pois é, interessante e essa discussão justamente, as opiniões dos eleitores, já que a gente está aqui realmente cobrando de quem tem, digamos, a caneta, que pode dar a canetada e resolver esse tipo de situação. A gente foi ouvir também as pessoas nas ruas sobre a importância, de que forma eles veem que seria interessante a inclusão da capoeira justamente no dia a dia, realmente no aprendizado da criançada e da juventude aqui no Brasil. Então você vai ouvir as opiniões no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. Isso aí vai tirar muitas crianças de rua, de drogas, entendeu? E todo esporte que vir é válido, todos são válidos, certo? E eu sou a favor completamente da capoeira. Tudo que é esporte pode ser discutido numa sala de aula, né? Que isso é benéfico para os estudantes, eles aprenderem a capoeira e saber a cultura do nosso país. A capoeira não é daqui do nosso paraíso, vem lá da Bahia, né? Ou já vem de outros países. Mas tudo que for cultura é válido dentro de uma sala de aula. Eu acho importante porque vai trazer benefícios para os alunos, né? E retrata também na nossa história brasileira. E sobre a educação também, é um esporte que vai incentivar muito a garotada, né? A criança. Tirar muita garotada no meio de rua, né? E pessoas que praticam capoeira incentiva bastante. Eu acho bem aceito essa ideia. A capoeira em si tem uma história bonita, a questão dos negros, né? Toda essa luta. Eu não sei até que ponto ser uma disciplina por conta... porque tem os outros esportes também que já são englobados na própria educação física, né? Mas em ser uma disciplina obrigatória, tudo isso eu não sei até que ponto deve ser. Agora, quanto à questão da história realmente, da luta, desde o tempo de escravidão, tudo, isso aí é válido, até porque já não é? Já na própria história, quando se estuda, até no meu tempo era assim, tudo a gente já via até a questão da capoeira era tido como um dos meios dos negros, né, até se defenderem de todas as perseguições que aconteciam contra eles, né? Já era para ter crescido mais, porque eu estou achando ainda muito pequeno, porque se aqui a gente vê no Parque da Criança, eles praticando ali, eu fico entusiasmado com aquilo ali. Acho que tem uma história ampla, né? Já foi comprovado, tem histórias relatadas no nosso país, que é afrodescendente, né? E é cultura também, né? Eu acho bem aceito. É melhor pegar esses adolescentes, ficar com eles lá ensinando capoeira, do que eles viverem num caminho errado, aí desviando aí para outras coisas piores. É melhor a capoeira. Eu acredito que
o projeto está certo. Eu estudei isso, eu lembro, quando estudava a questão da escravidão, tudo, se falava em capoeira também, que era uma das formas que os negros tinham, também, tanto como uma dança, como uma luta, como um jogo, né, que era tido essas 3 vertentes. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, nesse sentido, que ser uma disciplina específica, eu acho que não é tão necessário, mas dentro da própria educação física, como outros esportes que já são discutidos, aí tudo bem, aí seria válido, né? Pois é, eu fazer até um comparativo aqui, porque muita coisa surgiu aí nessas opiniões, Pequeno. Os escravos antigamente, para praticarem, digamos, a capoeira, eles tinham que fazer escondidos. Né? E hoje a capoeira, muitas vezes, como disse um dos telespectadores ali, uma das pessoas, quando vê nas ruas acha bonito. Mas a grande maioria das manifestações muitas vezes está em locais não escondidos, mas locais fechados. A prática ela é muito grande, né? A capoeira, infelizmente, não tem tanto espaço na mídia, aí já é outra coisa, né? Mas o que fica ali claro é que as pessoas, muitas, na maioria das vezes, assemelham, digamos, a imagem da capoeira ao esporte. Tem o lado esportivo, mas o lado educacional, o lado histórico, é o mais forte no momento em que tenta se trazer a capoeira para o dia a dia dentro das escolas, né? Com certeza. Assim, uma coisa importante que fique muito claro. Essa lei foi proposta e chegou a esse nível no Senado e na Câmara, não é para colocar capoeira nas escolas, porque nós já estamos em todas as escolas. E quando eu digo isso, estou falando com relação ao Brasil. Nós temos o programa Mais Educação, que é esse programa que ajuda na educação integral dos alunos, e no país inteiro a capoeira é o carro-chefe, onde tem mais gente trabalhando, são os capoeiristas. Então, se chegou lá, para que possa fazer parcerias diretas entre associações de capoeiristas e prefeituras, secretarias de educação, sem precisar desse vínculo com o governo federal. Nós já estamos lá. A ideia não é criar uma disciplina de sala de aula de capoeira, nada disso. É que a capoeira esteja no dia a dia da escola. Onde ela vai acontecer? Se é na quadra de esporte, se é no pátio da escola, se é em uma sala, aí vai depender de escola para escola, tá certo? Não é uma disciplina de capoeira, é que a capoeira esteja lá como um complemento cultural. Até porque a gente tem a Lei 10.639, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que também contempla a capoeira na educação, e com essa PLS agora, se Deus quiser, nós vamos conseguir fechar isso aí, porque nós, inclusive, em Campina Grande, estamos já no 9º ano do projeto Capoeira nas escolas. E quase uma década. Então, daqui a pouco a gente vai precisar ser efetivado, que seja criado um concurso público e através dessa lei, a gente vai abrir as portas para isso. Se organizar, né? De uma forma mais, digamos, mais clara para o pessoal realmente se informar. E é interessante que essa discussão ela venha à tona, porque pouco do que acontece, as pessoas, realmente o brasileiro não tem interesse lá no Senado, na Câmara, né, vem à tona. São muitos projetos, também é muita festa, né, também é muita bagunça também por outro lado, né, e muita coisa séria que precisa ser aprovada, mas que precisa ser cobrado, né, por parte de quem vai ser beneficiado ou não, direto ou indiretamente. Porque quando a gente fala sobre tirar crianças das ruas, né, como várias pessoas falaram, né, o contato com a droga hoje, que é uma coisa muito comum nas periferias, com o crime, né? E você ocupa o tempo dessas crianças, desses jovens, com atividades que trazem não só conhecimento histórico, mas também o lado, digamos, da saúde através do esporte, é inegável que é uma das poucas ou raras ferramentas que tem esses dois lados aí, né, que só trazem justamente benefícios para esse pessoal. Então, a gente está nessa luta aí também, Pequeno, trazendo o debate, trazendo a discussão para que as pessoas em casa criem esse senso crítico em relação ao papel, à importância da capoeira, né? E todos estudaram isso, né? Como disse um deles ali, eu estudei isso, quem passou pelo ensino justamente nas escolas, né? Estudou isso, né? E eu acho que tem que valorizar esse tipo de iniciativa. Eu agradeço pela participação e boa sorte nessa luta. Tá, Jorge, Gustavo, eu agradeço também. E assim, uma coisa que você falou foi muito importante e interessante, é a questão de ligar a imagem da capoeira ao esporte, né? Então, assim, aqui em Campina Grande, além de nós termos o maior projeto de capoeira nas escolas do país e mais democrático, são 32 profissionais de 8 grupos diferentes, de estilos diferentes trabalhando, 6 mil crianças atendidas por ano, né? Nós temos também uma excelente relação com o Departamento de Educação Física da Secretaria de Educação, que é representado pelo professor Pereira, que inclusive é o chefe de departamento do curso de Educação Física da UEPB, né? Então, a educação física, que é importantíssima para o desenvolvimento das crianças, caminha bem na rede municipal e, paralelamente, a capoeira também vem fazendo o trabalho. Eles fazendo o trabalho esportivo e nós fazendo esse trabalho cultural afro-brasileiro.
né? Então, eu queria agradecer muito à equipe da professora Yolanda Barbosa, toda a equipe da SEDUC que abraçou a capoeira, né? Agradecer a equipe, você, sua equipe inteira, o pessoal da TV Itararé. E só lembrar mais uma coisa, a todos os profissionais do Capoeira na Escola, amanhã, às 8 da manhã, no Centro Cultural, nós temos uma capacitação do nosso circuito de formação continuada do projeto. Eu conto com a presença de todos. Além disso, Campina está no livro dos recordes também, né? Tem isso também. Também, né? A maior roda de capoeira do país foi realizada aqui ano passado. 2.807 crianças contadinhas no Parque do Povo. Pois é, e esse número tende a aumentar se realmente projetos como esse passarem justamente aí lá na Câmara, no Senado, e a gente sempre de olho, cobrando também, né? Porque eles falam por nós, ou pelo menos deveriam. Se não falarem, a gente tem que falar um pouco mais alto para ver se o pessoal escuta. Pessoal, terminado o programa de hoje, na tela os contatos para que você participe do Itararé Esportes. Tem opinião sobre o assunto que a gente levantou, tem outras formas justamente de a gente debater assuntos como esse. Participe do Itararé Esportes enviando suas sugestões, críticas também importantes e opiniões através de telefone, e-mail, nosso espaço no Facebook e também no nosso Twitter. Todos uma boa noite e a gente volta amanhã com muito mais esporte, com opinião, aqui na telinha da TV Itararé. Até lá!